Olá, bom dia aos amigos da TV 247. É uma alegria estar aqui novamente no ar e agora recebendo a Luciana Aires Mesquita, brasileira, vive em Atenas, fez mestrado em mitologia, é doutoranda também, é ligada ao teatro, ao mundo das artes. Vai falar conosco sobre a situação na Europa, na Grécia, onde ela vive, mas também vai ser uma conversa diferente. A gente vai falar sobre mitologia grega e de que maneira a gente pode tentar entender esse momento à luz da mitologia. Bom dia, Luciana, tudo bem? Bom dia, Léo. Uma alegria imensa estar aí com vocês, porque sinto muitas saudades do sol brasileiro e é uma alegria, uma honra estar com a 247, que está fazendo um trabalho humanitário muito bacana. Obrigado, Luciana. Bom, até para contar como eu conheci a Luciana no aeroporto uma vez, ela me reconheceu, a gente falou, ela falou da Grécia, eu sei que ela trabalha muito também a questão dos povos indígenas, que é um tema que a gente pode conversar. Mas antes de mais nada, Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a situação na Grécia. Como é que está o coronavírus aí? O país também está em quarentena, está todo mundo trancado em casa, qual que é a situação? Então, Léo, a Grécia hoje está com 821 casos de infectados, parece que 36 em recuperação e 23 mortos. Esses números são grandes, mas são relativamente menores do que os outros países. E isso eu entendo que se deve ao fato de que o governo tomou essa iniciativa muito rápido. Foi o primeiro país da Europa que fechou tudo que fosse público, né? Então, as escolas foram fechadas dia 10 de março, dia 12, todos os congressos, todas as universidades, escolas, bibliotecas foram fechadas. No dia 12, todas os teatros, cinema, congressos foram proibidos. Então, a gente tomou as medidas mais cedo, e isso fez com que tivéssemos menos afetados, entendeu? Então, assim, o que demorou, dia 12, nós fechamos os congressos, os teatros e tudo. Dia 14, 2 dias depois, não, dia 16, 4 dias depois, as igrejas fecharam e as lojas também. Demorou um pouquinho mais as igrejas, mas também encerraram as atividades, né? E agora, a última notícia é que eles estão mais duros, porque muita gente ainda estava saindo na rua, e agora, para a gente sair, a gente tem um app, um número de telefone que a gente avisa que está saindo para ir no supermercado ou para andar com o cachorro, para a polícia ficar ciente de que nós estamos, ou podemos levar multa, é uma multa parece, de 150 euros. Então, Qual que é a assim, possibilidade de circulação? As pessoas podem ir ao mercado, farmácia e caminhar, só isso? Mas com distância não, social? tem pessoas ainda que estão trabalhando, o transporte público ainda funciona, mas com bem menos linhas menos linhas e horários, tá tudo, mas as lojas estão todas fechadas, está tudo fechado. Então a gente vai ao supermercado e à farmácia, é o que realmente está aberto. Só lojas de alimentação e farmácia. Você está há E quanto tempo? eu tenho uma cachorrinha, a Pina, então eu também posso sair com a Pina, mas eu tenho que avisar por esse número e tal. Você está há quanto tempo em quarentena, Luciana? Desde o dia 10 de março. 10 de março. Então lá se vão já 17 dias. E como é que é para organizar a mente, para não pirar? Porque as pessoas já começam a ficar tensas, né? Malucas também. Olha, eu gosto de ficar em casa, né? E eu tenho uma ótima relação com Hestia. Hestia é essa deusa grega que é do lar. E ela vem com toda a complexidade, porque num primeiro olhar, num olhar estereotipado, fica difícil da gente entendê-la como deusa, inclusive, porque ela é virgem, ela, né, virgem, uma sexualidade reprimida, poderíamos dizer. Ela não tem muitas histórias para contar, ela não tem, por exemplo,
triângulos amorosos, ela não vai para a guerra, ela não tem aventuras. Então, ela tem uma coisa assim de estabilidade, meio chata, então fica assim com apelidos de tia, de santa, e que não é muito interessante. Então, para que a gente quer essa deusa? O que fez dela ser deusa, né? Então, a gente passa por todo um processo de desconstrução para chegar na essência da deusa. Então, o nome dela, Hestia, com H, se a gente tira o H, o significado é lareira. Mas, mesmo assim, lareira ainda fica difícil da gente entender o porquê. Você está mostrando aí algumas imagens, né? Isso aqui é uma representação do que seria essa deusa, aqui, ó, deusa do lar, da casa, da arquitetura, da família e do Estado, uma das 3 deusas gregas virgens. E aí, Luciana, a gente já está entrando, na verdade, na questão mitológica mesmo, né? Para a gente tentar ter uma explicação dessa grande pandemia, né, que para muitas pessoas a ameaça pode ser catastrófica para a humanidade, à luz da mitologia. Algumas pessoas vão achar, não, mas é um papo cabeça. Bom, mas a gente está em quarentena para isso também. Então fala um pouco sobre Hestia, fale mais sobre ela. Tá, mas eu vou voltando no assunto da Grécia. À medida que a gente... É legal fazer essa relação com a mitologia, mas que também relaciona com o nosso cotidiano, com a nossa realidade, não é? Nós não estamos aqui por erudição, mas sim para tratar das nossas questões cotidianas. Então, a mitologia ela é muito legal para isso. Mas eu estava falando da Hestia. Então, quando essa imagem que você mostrou, inclusive, essa coisa do véu, da santa, ou da tia, ou da solteirona, ninguém quer saber disso, nem eu. Mas o que é interessante, que pela etimologia, que é a lareira, a gente também fica difícil, porque é o fogo... mas aí a gente precisa chegar mais perto. Que fogo é esse? É um fogo alto? É um fogo de qualquer jeito? Não, é um fogo brando, é um fogo balsâmico, que nos traz foco, que nos acalma a alma. Então, como metáfora, já começa a trazer uma aproximação com essa lareira do lar, né? Esse fogo que aquece, que acolhe, e tudo isso. E se a gente chegar mais perto, a etimologia de lareira é foco. Então, essa coisa de manter o foco, mas é num sentido totalmente imaginal, né? Então, legal, Gaston Bachelard, por exemplo, que tem essa imaginação, mas é uma imaginação focada, objetiva. E a etimologia de foco é dentro. Então, é uma deusa que nos convida a olhar para dentro. E isso eu acho que é muito legal. Eu acho que quem olha para dentro não vai ficar sozinho e se sentir assim tão mal. E nem vai entrar em pânico. Nós vamos falar de Pan também daqui a pouco. Mas em Hestia, ela fazendo essa conexão com ela mesma, com dentro, né? Ela é também essa deusa que consegue digerir dentro, né, o que está cru para o cozido. E ela não só faz essa arte alquímica da transformação do cru para o cozido, como ela também divide. Ela não é, de modo alguma, uma deusa que curte solidão. Não. Interessante você falar isso, Luciana, porque muitas pessoas estão dizendo que essa crise humanitária global ela vai provocar uma redescoberta da humanidade, né, em relação ao que é essencial, o que importa, enfim. Então, pelo que você fala, as pessoas estão sendo convidadas a olhar para dentro e a passar por uma mudança interior, é isso? Isso. Eu acho que é uma ótima fazer as pazes com Hestia, porque como ela tem a representação principal de Hestia é o círculo. Ela é uma deusa que nos traz centramento. Então, em momentos de crise, quando você está perdido, não sabe, está sem chão,
né? É a hora de se focar, é a hora de sentar ao redor de uma lareira e deixar você também sonhar, né? Não tem nada melhor do que ficar ao redor de um foguinho e deixar se entrar em devaneio, também como processo de imaginação, porque a imaginação é a primeira estrutura da nossa psique. Sem imaginação, nós ficamos doentes. Esse é fato, né? Já fizeram, inclusive, experiência com animais. Se corta o sonho, eles morrem. Então, nós precisamos sonhar. E Estia traz, de novo, essa paz, essa tranquilidade para dormirmos em paz e sonharmos. Então, é muito importante essa volta para dentro, essa volta para casa em Estia. Eu não estou, daqui do meu telefone não dá para ver muito a eu abri uma figura imagem que você aqui, olha. colocou. Eu botei aqui, é um portal chamado Jung na Prática, dizendo Estia, deusa da lareira e do lar. E fala exatamente. É a mesma imagem. É isso que você falou. Estia, deusa da lareira, significa que ela está no centro de cada casa da Grécia Antiga, e está dizendo o seguinte: o que faz de uma casa um lar é justamente a presença de Estia. Então, estamos aqui tendo uma aula de mitologia, muito legal. Mas quando a gente fala em mitologia, Luciana, as pessoas também às vezes pensam assim, a fúria dos deuses, né? Existe uma revolta dos deuses em relação à humanidade. O que está acontecendo? É um castigo? É uma punição? Como é que você vê essas colocações? Então, eu não acredito em castigo, acho que essa coisa de castigo é bem da cultura cristã, que eu respeito, mas não. A Ilíada começa no livro 1 com a Apolo. A imagem está ficando preta? Tá tudo bem, tá tudo certo. Aí tá tudo certo, tá. Então, a Ilíada, no livro 1, começa com a fúria de Apolo, porque ele não está contente, né, com a humanidade. Bom, Apolo é outro deus que eu acho interessante a gente trazer um pouquinho, porque existe o Apolo Febo, que é o Apolo solar, o Apolo Esminteu, que é quem destruía os ratos, o Apolo Parnópio, que livrava os meses das pragas. Então, o que a gente conhece de Apolo é muito esse Apolo solar, das belas formas, o brilhante, da perfeição, da harmonia, mas ele tem um lado também muito terrível, né? Inclusive, para nascer, ele demorou 9 dias e 9 noites com a mãe, com dor de parto, e a Ártemis, que é a irmã dele, nasceu com mais facilidade e ajudou a mãe a fazer o parto, porque foi difícil para ele nascer. E, apesar dele ser esse deus solar, ele tem essa função também de trazer a praga, de trazer a peste, mas é ele também que tem, todos os deuses são assim, né? Os deuses eles trazem as duas partes ao mesmo tempo, né? O claro e o escuro, a união dos opostos. E eles se autocuram, né? Então, o Apolo, ele também leva essa peste embora. Então, num estado emergencial, eu traria Apolo, mas eu tenho uma bronca com Apolo, porque ele pode ser extremamente arrogante, frio, técnico, né? Ele tem uma ligação forte com o mundo militar, com o mundo técnico. Então, numa emergência como essa pandêmica, a gente sempre pergunta na psicologia arquetípica quem é o Deus que está se mostrando, né? Hoje, o que a gente vê? A gente vê forças militares colaborando num espírito de solidariedade que é muito bacana, e não numa guerra civil, né? Porque ninguém quer guerra civil, só de pensar em Serra... Só o Bolsonaro, né? Só o Bolsonaro quer guerra civil, esse aí talvez queira. Mas é interessante, você falou a imagem assim, quer dizer, de forças arquetípicas, né? Explica um pouco melhor para as pessoas, né, o que é a mitologia propriamente. Por quê? Porque, por exemplo, volta e meia, a gente vê pessoas nas nossas lives aqui dizendo o seguinte: esse ano é o ano regido por Xangô, que é o orixá da justiça.
Na China é o ano disso, é o ano daquilo. Como que nessa tradição da Grécia, que você tem essas imagens de vários deuses, como é que isso aí representa arquétipos psicológicos, de que maneira isso nos influencia? Então, vamos começar por partes. A psicologia arquetípica, quem trouxe ela assim mais maduramente foi o James Hillman. E o James Hillman foi um devoto de Jung e foi, inclusive, diretor lá da escola de Jung em Zurique por 10 anos. E o que ele fez foi aprofundar a questão dos arquétipos e também da alquimia. Então, ele nem Jung, nem Hillman define, quer trazer uma definição fechada, concreta, literalizada do que é um arquétipo. Mas existem vários estudos do arquétipo, mas não querem definir justamente para não trazer essa clausura do que é um arquétipo. Mas o arquétipo são estruturas antigas, né? Arque, antigo, tipo, imagem, primordiais, que fazem parte da tradição ancestral da humanidade. Então, ela aparece aqui na Grécia, ela aparece lá com Xangô, como você disse, ela aparece lá na China, enfim, e isso é muito bacana, porque há um diálogo inconsciente entre essas forças arquetípicas, não é? Então, a mitologia na Grécia, como toda, mas aqui especificamente, ela fazia parte da religião, mas é bem diferente de religião, porque a religião ela traz uma verdade dogmática, né? Você não pode alterar um trecho da Bíblia, você não pode brincar com isso, assim. E a mitologia é o oposto, ela te convida a pensar junto, a refletir junto, cada conto aumenta um conto, não é? Isso tem um lado lúdico muito bacana e muito saudável. Aí no Brasil, quem tem os nossos mitos originários, primordiais, são os povos indígenas, que nós pouquíssimos conhecemos esses mitos, é importantíssimo a gente conhecer os mitos indígenas. Claro, também a nossa belíssima cultura africana, maravilhosos os mitos africanos, então, assim, nós temos, assim, uma infinitude de deuses. Você estudou a mitologia indígena, Luciana, aqui no Brasil? Eu tenho estudado aos poucos, não é muito fácil estudar a mitologia indígena por vários motivos, né? Um é que os próprios índios agora estão começando a escrever seus livros, o que eu acho lindo, a gente já tem vários livros de autores indígenas, mas até pouco tempo atrás a gente tinha a voz indígena através dos antropólogos, que também fazem um trabalho muito bonito. E a outra forma é escutar do próprio, ir na aldeia. Então, eu visitei algumas aldeias, eu visitei a aldeia Bacairi, do povo Cura Bacairi, no Mato Grosso, e visitei a aldeia dos Moicaracô, do povo Caiapó. E estou em contato também com os Nandévoa Guarani, do sul do país, que eles, inclusive, dão curso online da língua tupi, que é muito legal. Eu acho que essas coisas a gente precisa aprender, a gente está começando a aprender, não é? Então, aqui nessa minha pesquisa do doutorado, eu estou fazendo um paralelo com alguns mitos daqui, principalmente o mito de Deméter, que eu estou estudando, que é bem interessante, mas o mito Luciana, de Deméter... Você pode repetir, que eu não escutei bem, o mito de Demétrio, você falou? Deméter. É outra deusa que eu queria trazer, mas vamos deixá-la um pouco mais para frente. Tá. Mas fala do doutorado. Então, você está estudando o mito de Deméter e aí você vai fazer uma correlação com os indígenas. No doutorado, a minha pesquisa aqui, eu estou sempre tentando fazer esse link com a cultura indígena, de alguma forma. Como eu estou estudando o mito de Deméter, Deméter é a mãe dos grãos, é a deusa da agricultura, e
e esse cultivo, essa reconexão com a terra, né? E quais são as iniciativas no mundo atual, hoje, o que nós estamos fazendo nesse sentido, né? Bom, o que a gente vê de cara é uma monocultura que extermina com a fauna e com a flora, né? Porque os nossos animais estão doentes, porque vivem em rebanhos, né, enclausurados para maior produção de alimento que sai envenenado com o tanto de antibiótico que eles colocam nos animais e tudo isso, devastam as nossas matas, né? Então, Pan, que eu também queria falar um pouquinho sobre Pan, não tem mais morada, porque acaba, Pan, ele mora nesse mundo intermediário entre a cidade e a mata. Então, é um lugar entre a cidade e a floresta. Então, é um lugar de mato e tudo isso. Bom, voltando, né, para Deméter. Então, eu mostrei Deméter aqui exatamente como deusa da agricultura, né? Outro dia engraçado, antes de ontem eu entrevistei o João Pedro Stedley, do MST, e falava-se muito que depois dessa crise vai se valorizar muito a agroecologia, a agricultura em si, os assentamentos. Ele tem muita esperança que depois dessa volta para o essencial do ser humano, todo mundo em casa, você falou de Estia, né? De que as pessoas realmente passem a valorizar o que realmente importa, o que é a verdadeira riqueza. E a primeira delas é o alimento, mas, enfim, foi legal você falar de Deméter também. Então eu procurei aqui na Grécia o que eles estavam fazendo nesse sentido de cuidados da terra com a agricultura, para a gente ter um diálogo atual, né? Eu estou sempre procurando essa atualidade do mito. E encontrei, então, o Festival de Sementes de Pelite, que eles fazem a troca de sementes orgânicas, não transgênicas, porque as nossas sementes orgânicas, né, a nossa semente crioula, né, a nossa semente tradicional, ela já está virando, assim, uma raridade, porque a gente só tem esse semente transgênica, né, o milho cargil, enfim, perdemos um tanto de variedade que a gente precisa retomar. Então, essa iniciativa aqui de Pelite é muito bacana e coincide com iniciativas muito bacanas aí no Brasil, por exemplo, o povo Craô, no Norte Tocantins, e junto com o povo Caiapó, no Pará, eles fazem trocas de sementes e trocam entre eles. E trocam a última semente Feira de Semente Tradicional Mebem Procré, uniu mais de 1.000 pessoas, que é muito lindo. Então, eu fiz essa ligação aqui com Pelite e os Caiapós. Então, inclusive, eles estavam vindo para o festival esse ano, ia vir 3 Caiapós, uma Bacairi e um Guarani Nandévoa, que, infelizmente, o evento foi cancelado no dia 10 de março, nós recebemos já a notícia que tinha sido cancelado, as passagens já estavam compradas e tudo. Então, essa coisa do prejuízo financeiro vem muito depois, porque o mais importante é a gente preservar as pessoas, né? Claro que eu não iria trazer os povos indígenas aqui numa crise de coronavírus, para eles levarem esse vírus para o Brasil e disseminar nas aldeias deles. Então, e o pior lugar de estar agora, mesmo que eles não contraiam, o pior lugar de estar hoje é em aeroporto, né? Então, claro. Inclusive o aeroporto aqui também está com poucos voos, só voos especiais, foi cortado voos com a Itália, com a Espanha, né? Todas as fronteiras foram fechadas com a Bulgária, com a Albânia, com a Macedônia, com a Turquia, né? Então, nós estamos realmente levando isso muito a sério. Diga. Antes de você falar de PAN, vou só ler um comentário da Diana que falou o seguinte: é interessante ler, nesses tempos, Prometeu acorrentado de Ésquilo também. Então ela faz uma sugestão aqui mitológica. E eu agradeço aqui a Paula Beiro, que chegou como assinante, e também ao Zeno Paim.
Então, tem essa recomendação de Ésquilo para entender, ou Prometeu, na verdade, né, O que a Paula disse? Eu não escutei. Não, a Paula chegou como assinante, eu só fiz um agradecimento aqui. Agora, eu queria que você falasse de PAN, então, você iria falar. Então, Pan, eu acho muito importante Pan, porque Pan, ele virou uma figura na mitologia, uma figura obscura, e porque ele é metade animal e metade humano, e ele tem, então, assim, os pés de bode, né? Tem as orelhas compridas e chifres. Então, é a figura no cristianismo que ficou representando o diabo. Então, ele pertence a essa obscuridade. Mas, na verdade, quando a gente olha com esse olhar arquetípico, ele é muito interessante, porque ele é o mais instintivo de todos os deuses. Então, essa demora, né, de se atentar para o coronavírus, da urgência, né, de não espalhar o coronavírus, eu acho que se dá, inclusive, por um amortecimento dos nossos reflexos, né, dos nossos, porque Pan, ele é justamente esse reflexo de ir atrás, né, então, você está mostrando aqui uma imagem justamente dele como raptor, né, ele virou o raptor, o estuprador, né, mas, na verdade, ele toca flauta, ele é quem está no séquito de Dioniso, enfim, então, ele tem essa capacidade de nos trazer os nossos sentidos, que é muito importante, porque o que acontece hoje, assim, ele é quem traz o pânico, né? O pânico vem da palavra pan. A origem da palavra é essa. Então, o pânico, o que é o pânico? O pânico é quando a gente sente medo de alguma coisa e não sabe mais do que é que está sentindo medo. A gente perde o objeto do que a gente está sentindo medo. Então, a gente foi fazendo assim, a gente foi ficando levantando o muro, aí em cima do muro coloca um eletrochoque, aí coloca um interfone com imagem, né, para ficarmos protegidos, para não termos medo. Temos alarme, e a gente continua com pânico, né, porque não sabe. Então, Pan, o que aconteceu com o Pan? A gente arrasamos com a morada de Pan, né? Cortamos, limpamos o campo, né? Lá em Goiás, eu aprendi com o seu Meco a sujar o campo, que é colocar sementinhas no coxo, junto com o sal, para o gado já fazer o cocôzinho com a semente, plantando e sujando o campo, ou seja, reflorestando novamente o cerrado através do sistema de manejo. Então, a gente, na verdade, não está precisando colocar fogo na Amazônia, a gente está precisando reconstituir os nossos biossistemas. O cerrado está praticamente desertificado. Então, essa é a morada de Pan que arrasaram. Então, Pan vem para a cidade e pode causar pânico, mas ele é fundamental, ele é músico, ele é o deus da improvisação, da coragem, do instinto. E agora a gente vê, por exemplo, os animais invadindo as cidades, né? Agora com essa pausa, menos poluição no planeta, isso tudo eu acho que tem a ver um pouco com essa retomada dos aspectos positivos, as qualidades de Pan. Diga, você está querendo dizer algo? Interessante, Lúcia. Não, pois é, eu peguei aqui a etimologia da palavra pânico, né? Então, a palavra pânico vem do grego panikon, tem como significado susto ou pavor repetitivo. E aí ele conta assim, na mitologia grega, o deus Pan, que possuía chifres e pés de bode, provocava com seu aparecimento horror nos pastores e camponeses. Né? Daí, dessa forma, a palavra tem em nossa língua o significado de medo ou pavor violento e repetitivo. As pessoas estão em pânico, de fato, no mundo inteiro. E aí eu fui ver a origem da palavra pandemia, que está se falando tanto, também é a mesma coisa, né? Então é do grego antigo pan, que é tudo ou todos, e demos, povo, né? Democracia, governo do povo. Pandemia, né? Todo o povo, né? É algo que atinge o povo como um todo.
PAN, então, por ser todo, também tem esse sentido de universalidade, né? Porque ele é metade, ele faz essa ligação, metade humano, metade animal, ele comunica, né, com os reinos. Agora, se a gente faz uma boa conexão com Hestia, que traz também o sonho, o devaneio, que é a base, porque a Hestia como centro, ela é o centro da casa, e na antiguidade clássica, as casas eram circulares, tinham um espaço circular com o fogo central, que era onde as pessoas se reuniam, contavam histórias, tomavam decisões, não é? E tinha também o fogo central na cidade, que é onde se dava as boas-vindas aos estrangeiros e também onde se tomava as decisões. Hoje a gente ainda tem o fogo lá em Brasília, só que o fogo ficou lá no alto, né? Num lugar escuro, ninguém vai lá, enfim. Mas existe essa tradição do fogo no centro da praça pública, que é um lugar de paz. Não, esta é uma deusa da paz, ela não é uma deusa da guerra, né? E tem esse fogo central do planeta, né? Que a mitologia, muito antes da ciência, já trouxe esse conhecimento, né? Do fogo no centro do hemisfério do planeta. Ô, Luciano, olha que legal aqui. Tem um comentário aqui dizendo que você é fantástica. Procurem o canal do Mitoludens no YouTube. Você também faz vídeos no YouTube sobre mitologia, né? Desculpa, a sua voz está saindo muito baixinha, eu não escutei. É sobre o Mitoludens, né? Uma pessoa comentando aqui a respeito disso, o canal no YouTube. Sim, eu coloquei um videozinho lá ontem. A Mitoludens é o meu espaço de criação, que antes tinha um espaço físico, agora não tem mais, mas eu estou sempre inventando coisas e criativas. Eu quero ver se eu ofereço agora, nesse período de quarentena, alguns videozinhos, um sobre cada um desses deuses. É importante dizer que esses deuses, eles não vêm sozinhos, só Hestia. Eles sempre aparecem com pares, né? Porque a gente não vai conseguir também ficar só com Hestia ou só com Apolo. Aliás, Apolo, eu espero que ele faça essa travessia dele bem rápido, porque a gente... Mas é muito interessante. Eu não tinha nada desse conhecimento sobre mitologia, né? E a gente está tendo uma aula aqui. Então, olha que curioso. Um vírus instala o pânico na sociedade, no mundo. As pessoas são obrigadas a viver em casa. Isso nunca aconteceu, né? Esse confinamento. A gente tem praticamente 3 bilhões de pessoas trancadas em casa. Esse confinamento, para algumas pessoas, está servindo para esse encontro que você mencionou com o Hestia, né? Esse ponto de reflexão, de tentar buscar um foco, de tentar ver o que realmente importa. E muitas pessoas, das mais variadas espiritualidades, religiões, têm dito que o que aconteceu foi um grande aviso para que nasça uma nova sociedade, uma nova forma de agir e interagir no mundo. E eu queria te perguntar exatamente isso, Luciana. Como é que você acha que vai ser o pós-pandemia? Como é que o mundo vai se colocar depois da pandemia? O que será a humanidade? Como vai ser a organização social? Olha, tomara que seja mais solidária, né? Por enquanto, a gente não pode ver isso muito claramente. Se a gente for pensar aqui a situação atual na Grécia, o governo está fazendo um bom trabalho com o coronavírus, mas não está fazendo um bom trabalho junto aos refugiados, por exemplo, né? Eu te falei que eu ia estar voltando para a Grécia, para o atual, e fazendo os links. Aqui a situação dos refugiados está péssima, e eu acho que eles são totalmente órfãos, né? Eles não têm casa. De novo, a necessidade da casa, do lar, né? E aqui são 150.600 refugiados já, né? Na Turquia são 4 milhões de refugiados. Então, e teve uma
e aqui os refugiados estão principalmente em 3 ilhas, né, em Lesbos, em Kos e em Samos, se não me engano. Se não me engano, são essas 3 ilhas. E eles estão lá amontoados, sem muitos recursos, né? Realmente assim, e são pessoas da Síria, do Iraque e do Afeganistão, principalmente. São lugares que estão sem condições de viver, não tem nada. E aqui na Grécia, eles não têm o chamado ANCA number, que é o número da seguridade, do seguro social. Então, eles não têm acesso, por exemplo, à saúde pública, né? Aliás, eles não têm nada. E os novos refugiados que, caso chegam aqui, agora não fecharam tudo, né? Mas quando estavam chegando, eles vão direto para a prisão agora. Agora imagina. Então, 3 semanas atrás, antes do coronavírus, teve uma ação violenta em Mória, que é na ilha de Lesbos, porque o governo queria construir uma estrutura para acolher todos esses refugiados, mas como uma prisão experimental, tipo, e a população reagiu contra, né? Teve manifestação aqui em Atenas, teve manifestação lá, e foi um confrontamento mesmo. Então, ontem, essa é uma notícia super nova, ontem foi anunciado que os refugiados vão ser transferidos da ilha para o continente, e aí eles parece que vão ficar lá numa base militar. Então, de novo, essa questão, né, do militar, tomara que façam um trabalho de solidariedade, não de prisão experimental, né? É interessante você falando sobre isso, porque o Stedley, quando a gente falava, ele falava, inclusive, da possibilidade de articulação com os militares para fazer uma economia de guerra no Brasil, ou seja, de você unir movimentos sociais e militares também. Eu estava pensando aqui, Luciana, muitas das palavras que a gente usa têm origem no grego, né? Você falou de pânico, que era pânico, a gente falou de pandemia, e tem uma outra palavra que é economia. A palavra economia é o oikos e nomos, né? Eu estava vendo aqui exatamente a origem, a etimologia, que é o gerenciamento da casa, né? Oikos, casa, nomen, então, gerenciar. E aí, eu vou te passar já, só para complementar a pergunta, as pessoas estão muito apavoradas, em pânico aí também em relação às consequências econômicas da pandemia? Luciana, acho que você ficou muda. Não, está normal. Acho que foi alguma coisa que você não escutou. Eu ia te perguntar sobre a economia, sobre o medo que as pessoas eventualmente têm em relação à economia, ao futuro, às suas finanças. Como é que isso está sendo visto? Mais uma vez, a volta para casa, porque a Estia, ela aparece com a chave. E a chave é a chave da onde? É a chave da despensa. Ela é quem é a deusa da economia. Não é incrível? Então, aí no Brasil sempre aparece, né, nos jornais, quando a inflação está alta, aí faz uma pesquisa com as donas de casa, elas sabem exatamente se o tomate aumentou o preço ou não. Então, porque tem a prática ali direta, né? Isso é muito bacana. Agora, é um falecimento, né, do liberalismo, e eu acho que esse retardo em tomar atitudes de fechar as escolas, as universidades e fazer ações é por causa do neoliberalismo, né? As pessoas ficam amortecidas, além de ser uma falta de pão, de não ter, né, os sentidos despertos para agir com coragem, com determinação, né, com esses pés de bode na terra para agir com essa força instintiva, elas ficam aí nessa neura do neoliberalismo que, infelizmente, é uma total falta de reflexo da gravidade do momento que a gente vive. Mas eu ia falar outra coisa também, né? Essa coisa da economia, por exemplo. Se ficamos muito tempo, né, com as fronteiras fechadas e tudo isso, vai começar a ficar pode começar a ficar difícil
a alimentação, porque a gente depende hoje de uma alimentação totalmente enlatada, pronta, de grande produção, né? Então, mais uma vez, a importância de se voltar para a agricultura familiar, de cultivar a terra, de fazer o seu jardim, de fazer a sua horta, sabe? Já passou da hora de acordarmos para esse cuidado com a terra, porque comer veneno não chega disso, né? Então, e essa monocultura em grande escala, poxa, eu lembro, eu sou de Goiás, sou do interior de Goiás, nós tínhamos pequenos fazendeiros, hoje a gente não tem mais, porque foi tudo tomado pela monocultura da soja. De Goiás a Mato Grosso, a gente só vê monocultura de soja, de girassol, tudo envenenado, acabando com os nossos rios, acabando com a nossa flora, e eles têm um sistema de colocar fogo no cerrado, que eles colocam fogo nas 4 pontas, e para não ter, e o fogo vem em combustão, não tem para onde os animais fugirem. Bom, não precisa nem falar com a Amazônia, né, que a gente teve recentemente, é um horror. Para mim, o grande desafio que a gente tem pós-pandemia é rever esses conceitos. E um dos primeiros a serem revistos vai ser esse cuidado com o planeta Terra. Legal. E eu estou abrindo aqui, Luciana, antes da gente fechar, o site Mitoludens, né, que inclusive tem viagem cultural à Grécia, tem cursos, etc. e tal, que é o site aí que você participa também. Então, acho que é importante que as pessoas possam estudar mais sobre mitologia, porque são referências, né? A origem das palavras, os mitos ancestrais, a psicologia e como isso pode nos ajudar a refletir. Porque tendo essas referências, fica mais fácil atravessar e entender qual será que é a mensagem. Qual é a mensagem que está vindo por trás de tanto medo, tantas mortes, tanto pânico, né? Eu queria te perguntar, embora você viva longe, só para a gente fechar, como é que você vê a situação dos brasileiros, do governo brasileiro e a situação dos povos indígenas, que eu sei que é uma preocupação sua, diante do risco de contaminação? Essa é a minha maior preocupação, porque para mim, eles, junto com os moradores de rua, são os mais frágeis, são os mais vulneráveis, né? Então, precisa se protegê-los imediatamente, assim. Então, esse lado solidário de Esha, que ela passa do cru para o cozido para dividir com solidariedade, é o momento da gente sermos solidários e poder abrir campos aí de ajuda solidária a esses povos. Eu fico muito preocupada com eles. Eu daqui fico tentando falar com eles e trocar ideias. No dia 10 de março, eu já liguei lá, já consegui falar na aldeia, não saiam da aldeia, não, porque é um vírus cosmopolita, gosta de cidade, então fiquem protegidos aí na aldeia, no Oicos, na casa de vocês. E lembrando que a gente tem um governo que é inimigo dos povos indígenas, né? Declaradamente, que quer converter os indígenas a viver como nós, etc. e tal, enfim. Então, eu acho que, nesse caso, é mais importante ainda, porque o Brasil não tem um governo que proteja a população. Fundamental, porque eles são os nossos guardiões das florestas, eles são a base, a estrutura assim, da nossa alma brasileira, que a gente nunca reconheceu. O brasileiro nunca reconheceu que tem uma alma indígena. Quem fala sobre isso muito bem é o Roberto Gambini, aí no Brasil, que ele é maravilhoso, e ele tem um livro que chama O Espelho da Alma Indígena, se não me engano, o nome do livro, e ele é aí de São Paulo, vale a pena você convidá-lo para uma conversa, porque ele tem um trabalho muito bom reconhecendo a alma brasileira como alma indígena. Claro, aqui, nós somos também africanos, né? Nós temos a nossa alma africana, nós temos nossa alma grega, que é, de uma forma geral, a alma da civilização ocidental, mas lembrando que a Grécia não é só essa Grécia solar apolínea,
porque a Grécia ela bebeu das fontes de culturas, de conhecimentos da África, do Egito, do Oriente Próximo. Então, aqui se recebeu influência do norte, do sul, do leste, do oeste. Então, é um caldeirão de coisas. Então, essa ênfase nessa Grécia solar, apolínea, por isso que eu falo, o Apolo, ele vem com essa peste, e tomara que ele passe logo, que ele não fique, que entre outros deuses para compor essa conjuntura atual. O Apolo, por exemplo, é pai de Asclépios. Asclépios é o deus da medicina, é o deus da cura. Então, assim, vamos dar as boas-vindas ao deus da cura, Asclépio. E Asclépio teve como tutor o Quiron, que também é metade humano, metade animal. É muito importante esse mundo instintivo, né? Então, eu tô louca para chegar nessa parte, e, inclusive, eu sou do teatro, não posso deixar de falar um pouquinho sobre Dioniso, porque o grande centro de cura da Grécia Antiga era Epidauros. Epidauros, como que era esse centro de cura? Esse centro de cura é um centro social, cultural, maravilhoso, onde tinha o maior teatro de 12.300 lugares. E quem é o deus do teatro? É Dioniso. Então, assim, quem não entendeu ainda que teatro é cura, né? Nós, atores, a gente vai lá no fundo para resgatar aquela personalidade daquele personagem, para compartilhar com o público, para o público se espelhar, chorar e sorrir e se curar, sabe? Dioniso é cura, teatro é cura. Claro, agora, no momento, nossas atividades estão suspensas, em respeito ao próximo, em solidariedade com o próximo, mas nós somos cura, e eu sou cura, você é cura. Então, o que eu estava dizendo antes é que os deuses vêm em pares. Então, o par de Hestia, por exemplo, é Hermes. Hermes é o deus da comunicação. Então, você tem aí um deus maravilhoso, que é o deus da comunicação. E as fake news também. Hermes também é o deus das fake news, porque ele é o deus da mentira, é o deus dos ladrões. A mitologia não separa essa coisa do bem e do mal. Ele vem junto, porque é complexo, é junto, faz parte, uma coisa faz parte da outra. Né? E pode ser direcionado para o bem ou para o mal, né? Então, e bem e mal, nem sei se é bem e mal, mas, assim, são complexidades que a gente tem que estar lidando, né? Mas, enfim, ele é o Deus, ele é o mensageiro, né? Então, eu não sei quanto tempo a gente ainda tem de conversa, mas eu desejo que você tenha uma excelente conexão aí com Hermes, o Deus do mensageiro, que, aliás, é muito importante Hermes ser parceiro de Hestia mesmo, porque o que a gente em casa, a gente está conseguindo manter comunicação, eu aqui na Grécia, você aí no Brasil, e os vizinhos, e todos, muito também através da internet, né? Através desse meio de comunicação que tem o Hermes aí na frente. E Hermes faz essa comunicação também com o mundo subterrâneo, que eu não falei. Deméter teve a filha dela raptada por Hades, que é esse deus do reino subterrâneo, que ele tem um nome, inclusive, que chama Aidônios, que ele é invisível, o deus invisível. Então, voltando lá, quando eu estava falando do pânico, que o pânico é essa doença que você tem medo e você não sabe do que você tem medo, é uma coisa do invisível, né? Aqui, para a gente se acalmar um pouco, esse vírus, ele, apesar dele ser invisível, a gente já sabe muita coisa sobre ele, a gente já sabe que ele existe,
a gente já está estudando esse vírus, a gente já está buscando soluções científicas, conhecimentos, vários pesquisadores estudando. Então, a gente já tem um objeto. Então, isso já ameniza o pânico, né? Se a gente não soubesse, mas a gente já sabe um pouco o objeto desse medo. Agora, claro, todo mundo tem medo da morte, né? E a morte na mitologia grega ela é muito interessante também, porque ela não é... Hades, ele não é um deus punitivo, que traz julgamento, não. E nem é ele quem traz a morte. Quem traz a morte é Apolo. Apolo e Ártemis também sempre estão, a irmã de Apolo, estão sempre conectados, onde eles aparecem há sacrifícios, né? Mas esse Hades da mitologia grega, ele dá as boas-vindas aos mortos, né? É muito interessante. Eu estou escrevendo sobre ele na minha dissertação. Eu ia falar exatamente sobre isso, para você mandar algum artigo para a gente, fazendo essas reflexões. A gente vai ter que terminar, infelizmente, porque daqui a pouco tem o Giro das 11 com o Mauro Lopes, mas queria te falar, Luciana, que eu aprendi muito, né? Enquanto você falava, eu estava lá vendo sobre Hermes. Hermes é ligado ao vento, né? Ele tem os pés alados também, então tem... E a comunicação também tem a ver com o vento, né? Com essa movimentação. É o deus dos oradores, dos pastores, né? Então você pode ser o deus do Silas Malafaia, quanto pode ser o deus aqui da TV 247 ao mesmo tempo. Então a gente pode... ele está em vários locais ao mesmo tempo. E ele é também digamos, o deus da psicologia, porque como ele é um mensageiro, ele sabe exatamente o que está acontecendo aí com você, e o que está acontecendo comigo, e o que está acontecendo com os deuses. Ele faz todas essas interligações, ele é danado mesmo. Mas são referências muito ricas. Eu vou te fazer esse pedido, então, para a gente escrever. A gente aprendeu muito, né, sobre a deusa do lar, né, sobre Deus Pan, sobre Hermes, sobre, enfim, a origem das palavras, tudo isso que está acontecendo, e a esperança, né, de que a gente tenha um mundo melhor depois dessa pandemia. Então, de acordo aí com a astrologia, que é outro... nós estamos nessa conjunção, Plutão, que é Hades, né, Saturno e Júpiter, que é Zeus e Cronos, que é um alinhamento difícil, e isso vai ficar o ano inteiro, só vai sair dia 21 de dezembro, em Aquário. E Aquário é essa nova mentalidade, né? Não é possível que as pessoas não vão acordar para uma realidade melhor, para um mundo mais solidário, com mais amor, né, no coração. O centro do nosso corpo e a morada da alma é o coração. Então, que Esha nos traga essa potência, né, que é o coração, o amor e o compartilhamento, solidariedade. É isso. Muito bom, Luciana. Obrigado. E que tudo corra bem aí em Atenas, onde você está agora. Muito obrigada e um abração aí para todos vocês, para os brasileiros. Valeu. Obrigado, viu? Tchau, até a próxima. Tchau, querido.